Nada, só de boa, tudo tranquilo. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí como tá começando bem aqui no Cards Ahoy, além de estar mostrando o saque deles e explicando pra vocês melhor como que funcionam as comps, né? A interação entre cada raça do jogo, entre planta, animal, zumbi e etc, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar começando bem no jogo, tá? A partir do momento que você compra o passe, beleza? No caso aqui, eu já fiz o que eu tinha que fazer, tá? Mas vou estar simulando com vocês. Então, quando a gente compra o passe, galera, a gente ganha 5 box, beleza? O que eu vou estar recomendando pra vocês? Não vendam as box, tá? Pessoal, ou melhor, não abram as boxes. Por quê? Quem tá abrindo as boxes tá tendo muito azar. E se você tiver azar nesse jogo aqui, basicamente acabou a sua gameplay, tá? Não tem mais o que fazer, a menos que você bote mais dinheiro no jogo, beleza? Se você não quer arriscar, você pode aí simplesmente estar vendendo as suas boxes. Se você vender aí 5, você tá tirando aí mais ou menos uns $23 no total. E com $23 você consegue montar aí um time bem legal que eu tô mostrando pra vocês, beleza? E é um time aí que consegue ganhar até da minha comp que eu montei. Eu gastei uma grana nela, que é essa comp aqui de leão, tigre e tartaruga e veneno, tá? É uma comp bem carinha, assim, pode-se dizer. E mesmo assim eu perco pra essa comp super barato, porque ela é um counter, né? Então, antes de mais nada, eu vou puxar aqui o nosso querido Paint, beleza? Pra explicar aí um conceito bem simples do jogo, mas que é muito, muito importante. No jogo a gente tem 3 raças, né? Então a gente tem aqui o animal, beleza? O zumbi e as plantas, tá? Todo jogo TCG, galera, ele geralmente funciona aí como um grande pedra, papel e tesoura, tá? Então você sempre vai ter decks que ganham de outros decks, que ganham de outros decks, de forma aí cíclica. No caso da Roy, o que a gente tem aqui? Os animais no jogo, né? Aquele deck de leão que já deve ter visto por aí, eles são muito, muito fortes, mas principalmente contra decks de planta, tá? Enquanto as plantas são boas contra os decks de zumbi, e os decks de zumbi são bons contra os animais. Por que isso acontece? O deck de zumbi, ele é um deck de poke. Ele é um deck que ele aplica o dano várias vezes antes mesmo da batalha começar. Ou seja, você tem um personagem ali que morreu, quando ele morre, o efeito dele ou do líder aplicam várias vezes pequenos danos nos personagens do inimigo. Isso faz com que você deixe o animal fraco, porque não são todos os animais que são assim, que nem o leão, né? Que eles ficam fortes antes de começar a batalha. E nisso aí, geralmente, o zumbi, ele é mais forte que o animal, tá? Principalmente porque os zumbis, juntamente com o dano deles, conseguem dar um dano total maior do que, por exemplo, o leão se cura, do que, por exemplo, a tartaruga se cura, do que o tigre cura os outros personagens, fazendo que ele tenha uma vantagem. Isso quer dizer que um deck de animal não consegue ganhar do zumbi? Não, não necessariamente, tá? Tudo vai depender da raridade das cartas que você tem, do upgrade das cartas que você dá, beleza? Mas de maneira geral, o zumbi tem vantagem sobre o animal tem vantagem sobre a planta, porque os decks de planta envolvem o hurt, tá? O hurt é quando você toma um dano, você aplica o efeito da carta, então o animal, ele dá um dano forte de uma vez só, fazendo com que o efeito aplique apenas uma vez. Então, se você tem um panda, se você tem um leão, se você tem uma tartaruga muito forte, você mata aí a planta do cara em um hit, pronto. O efeito dela vai ser aplicado somente uma vez, né? Quando ela morrer, e acabou, beleza? Agora, a planta contra o deck de zumbi, ela é muito, muito forte, porque o zumbi, ele dá dano em área várias vezes, né? Então, tu tem a líder zumbi que dá dano, tu tem um bomber que dá dano, e nisso aí ela aplica o efeito da planta, então a planta ela acaba sendo muito, muito forte contra o zumbi. E a gente forma aqui esse pequeno ciclo. Mas ok, a gente vai ter nossas boxes, antes de a gente passar ali pro market do jogo, pra mostrar pra vocês como é que vocês podem vender a box, pegar o dinheiro, e tá comprando esse deck que eu tô falando pra vocês, eu queria mostrar pra vocês o referral, galera. O que eu vou estar fazendo aqui no referral? Eu cortei aquela promoçãozinha de $5, não vou estar mais fazendo ela, mas em compensação, o que eu vou estar falando com vocês agora? Que começar no jogo aí utilizando o meu link, lembrando, é muito importante vocês botarem o link da pessoa que vocês querem antes, né? Então, quem tá ajudando aqui o canal, bota o meu link antes e depois compra o passe, porque a pessoa, além de estar recebendo aqui a pontuação dos referral, ela também recebe aqui mais um troquinho em cash, tá? Isso aqui é muito importante e ajuda bastante. Então, sempre primeiro bota o link e depois compra o passe, tá, galera? O passe vocês podem comprar tanto pela Play Store, quanto eu acho por token e USDT no jogo. Mas pela Play Store é o jeito mais fácil que tem. Recomendo usar cartão em vez de Pix. O Pix demora pra tá caindo e teve algumas pessoas que tiveram problema com o Pix, tá? O passe tá R$200, pra quem não viu o vídeo anterior. E desses 200 você recupera aí os $23, né? Então, basicamente você investiu 100, tá? E daí com esses 100 você consegue comprar comp e quando você quiser você pode simplesmente vender a sua comp, beleza? É muito importante também estar indicando aí pros amigos pra estar recebendo algumas recompensas que nem eu recebi aqui. Fechou? Pegou as boxes, o que a gente faz agora? A gente vem em transfer, galera. A gente clica aqui em assets, tá? É aqui que você está selecionando o que você quer mandar para sua carteira do jogo, beleza? O jogo ele tem essa interface aqui normal e ele tem uma carteira separada, tá? Vocês vão estar clicando aqui em box, beleza? Selecionando a box de vocês e vão estar enviando aí para a carteira, beleza? A carteira vai estar pedindo na primeira vez para estar fazendo login. Vou aproveitar aqui também, fazer uma coisa interessante. Vou estar mandando CAC para minha carteira, tá? Então vou fazer um swap para vocês já verem como é que funciona. Então, ó, eu clico em Go to Wallet. A gente vai abrindo aqui a carteira do jogo, ela vai começar a carregar. Na primeira vez, como eu falei, eles vão pedir para vocês estarem fazendo aí o login. Chegando aqui na wallet, o que a gente tem? A gente tem duas redes, beleza? A gente tem a OPBNB e a BNB. A OPBNB é onde ficam as NFTs de vocês, tá? Então aqui tá as minhas NFTs. Vocês podem ver que elas são bem baratinhas, tá? Essas aqui são raras, só que elas são muito, muito comuns, beleza? E eu tenho na BNB Chain os meus USDTs do jogo, tá? E também tem o meu CAC. Então o que eu posso estar fazendo aqui, ó? Posso estar vindo em swap, beleza?
e tá convertendo no jogo mesmo aqui, ó, o meu CAC para o STT, beleza? Eu faço aqui a confirmação, tem uma pequena taxa aí de 29 centavos, fechou? E pronto, eu concluí aí o meu swap, tá certo? Não aparecem meus STTs aqui ainda, mas se eu vou aqui em histórico, ó, eu consigo ver que ele tá processando. Até fiz um swap, acho que ontem mesmo, fiz aquele swapzinho e também foi bem tranquilo. Ó, demora mais ou menos um minutinho aí pra tá acontecendo, por isso que não apareceu aqui ainda. Mas vamos focar agora nas boxes, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui algumas boxes, o que eu ia estar fazendo? É o mesmo processo que eu estaria fazendo aqui com as NFTs. A gente vem em Marketplace, beleza? A gente vem em Sell, tá? E essas aqui são as não listadas. Eu seleciono aqui, por exemplo, a minha ovelha, clico em Listing, seleciono o Floor Price e pronto. Vocês vão fazer a mesma coisa com a box para estar vindo as boxes de vocês, tá? Vocês podem mudar aqui a quantidade e botar as 5 boxes que vocês têm, tá? Para acompanhar se já vendeu ou não, vocês podem estar indo lá na carteira e atualizando, beleza? Você volta aqui para carteira, muda para BNB Chain e você consegue ver aqui se mudou ou não o valor, tá certo? Tá, daí aqui no Marketplace, o que já tá fazendo agora? Vou estar mostrando para vocês a comp mais baratinha aí do jogo e que é muito forte, tá? Lembrando que essa comp é com base na energia no dia de hoje. Isso é uma outra informação importante. O método do jogo, ele dá uma variada conforme a quantidade de energia do dia. No dia de hoje, tá com 27 de energia, tá? E nessa compzinha aqui de 27 de energia, eu tenho esses zumbis aqui, que são bem baratinhos e estão compensando muito. A última vez que eu vi tava $15, bem capaz de estar mais caro que isso, tá? Mas ainda acho que fica abaixo dos 23, o que dá certinho aí para estar comprando com as boxes iniciais. Lembrando que você pode usar uns trials aqui para estar substituindo. Então, por exemplo, você tem aqui o quarterbacker, né? O cara de futebol americano e o príncipe. Se você tiver qualquer um desses dois, você pode usar um trial para estar economizando aí uma graninha. Mas o ideal no jogo é você usar o menor número de trials possível, porque eles reduzem muito o farm, tá? Evita ao máximo. Se tem grana ali para botar para comprar o personagem, cara, compra que normalmente vale muito a pena. A menos que ele seja um lendário muito caro. Por exemplo, se você ganhar um leão, pô, o leão sozinho ele é $20. Então vale a pena aí você tá usando talvez um leão trial, por exemplo. Mas com base nessa compra aqui, o que a gente faz? A gente volta lá pro jogo, beleza? Vai aqui no Marketplace deles e a gente filtra por zumbi, tá? Quais são os zumbis que a gente vai ter que comprar aqui? Vou pegar a calculadora pra gente já somando os valores, tá? O zumbizinho aqui, o Sailor Zombie, a gente pode estar comprando ele comum, certo? Então ele custa por 0,02 centavos. Acho que nem precisa botar aqui na conta, que ele é bem baratinho. A gente tem aqui o Roadblock, a Cheerleader. A gente pode usar o Miner também em alguma outra situação, tá? O Miner também é legal. Recomendo vocês aí darem uma olhada no que cada NFT faz, pra vocês entenderem melhor o que vocês estão fazendo depois, tá? Mas a gente tem o Roadblock aqui, que é mais 0,45. A gente tem a Cheerleader, que é mais 0,57. A gente tem aquele loirinho ali embaixo, vamos dar uma olhada quanto que ele custa. Entre do loirinho e do Bomber, 0,76. Então a gente vem aqui, 0,76. O Bomber tá bem baratinho, 2,45, ele é muito forte. Isso aqui já gastamos $4, já pegamos a maioria dos personagens, né? Então a gente consegue estar pegando aqui o Clown Zombie, que é mais 3,7. A gente tem o Prince Zombie, que é 7,59. E pra finalizar, a gente tem aqui o Star Zombie, beleza? E daí acabou, tá? O ideal, como eu falei pra vocês, é vocês terem um trial dos dois, tá? Que daí se gasta mais ou menos esses $15 aí que eu falei. Geralmente a galera tem um dos dois. Eu acho que eu tenho até os dois, tá? Se vacilar. E daí a gente bota ele aqui e pronto. Deu $24,88. Isso com a quantidade de energia de hoje, beleza? Então se amanhã tiver menos de 27, você vai ter um personagem a menos aqui na compra. Esse Star Zombie aqui, você pode talvez substituir por um canhão, por exemplo. Que vai cumprir o papel aí de dano bruto, né? Que esse personagem aqui, conforme a quantidade de zombies que você tem, ele fica com uma certa quantidade de ataque, tá? Os personagens essenciais aqui são basicamente o Príncipe, principalmente, né? O Bomber, que dá muito dano. O Dancer Zombie também, ele faz bastante diferença. O Roadblock também é essencial. E entre os líderes, o Zombie Baby é muito ruim. A Cheerleader, ela é o ideal se você quiser fazer uma compra, principalmente em ficar dando dano em área. Mas também tem a Zombie Pride, que ela foca em estar aumentando o status dos seus zumbis, beleza? Então esse aqui seria o core de um deck de zumbi, né? São as partes principais. Tem como o deck ficar muito mais forte com essas cartas aqui, elas são muito mais caras, né? Mas elas também são muito boas. O Pirate Zombie mesmo, junto com o Party Zombie, fica muito forte. E o Bomb, né, principalmente. Porque ele aumenta 1 de dano em todo mundo que dá dano, né? Então, pô, ele fica muito forte, mas acaba sendo aí muito mais caro, fechou? E daí o que a gente faz agora? A gente tem o deck de planta, beleza? E o deck de animal. Esses aí são decks bem mais caros. O deck de animal mesmo que eu montei ali, ele custa mais ou menos uns $50, beleza? O deck de planta, pra ele ficar aí top de linha, você precisa ter um pouco de sorte e vir um trial bom, que seria, no caso, o do Dorian, se não me engano, alguma coisa do tipo. Como é que a gente acha essas cartas, né? Vou até mostrar aqui pra vocês o jeitinho que você tá acompanhando sem ser pelo market. E você tá vendo quais são as cartas do jogo e os efeitos dela. Então a gente vem aqui, ó, a gente bota all cards. Então vai ter cards aqui que você não tem. E a gente filtra pelo elemento que a gente tá querendo dar uma olhada. O deck de planta, ele consiste nisso aqui mais ou menos, tá? A gente precisa de um brócolis, beleza? Muito importante ter um brócolis. O brócolis, galera, ele é muito fácil de estar upando, beleza?
Assim como o deck de zumbi ali que a gente viu. Como assim? Pra gente estar botando essas cartas nível 2, a gente só precisa de 2 brócolis, tá? E pra passar pra nível 3, a gente precisa de 6. Nisso, o brócolis também custa uns $3. E daí fica mais ou menos aí uns $20 pra você tá botando em nível 3. Botando ele em nível 3, galera, a passiva dele muda, né? Se ele for em level info aqui, ó, a gente consegue ver que no nível 3 a skill dele passa pro nível 2, ó. Em vez de ele dar 6 de armadura, ele passa a dar 8 de armadura. Isso faz uma diferença do caramba, beleza? Lembrando que você tem que upar sempre o líder antes de upar as outras, tá? Você não consegue usar um personagem nível 2 com o líder nível 1, beleza? Então foca em sempre upar o líder primeiro, tá? O deck de planta, ele é um deck de ficar tomando dano. Então, por exemplo, tem aqui o Cactus. O Cactus, toda vez que ele toma dano, ele vai lá e dá 2 a 4 de dano no primeiro inimigo. Eu tenho aqui o Rabanete. O Rabanete, toda vez que ele toma dano, ele ganha de 2 a 4 de armadura, beleza? Então, nisso aí você já consegue ver que se você tiver um bomber do outro lado, o deck de planta simplesmente amassa, né? Então, o tomate, ele dá dano no caninho de trás quando ele toma dano, né? Ele faz um efeitozinho aí em cadeia e ele dá só 1 de dano. Então, por exemplo, tem um bomber do outro lado, todo mundo toma dano. Você tem um rabanete, você tem aqui um cacto, uma melancia. O efeito deles vai aplicar e depois o tomate vai bater nele de novo, se você botar o tomate na frente, tá? Uma das cartas principais aqui do deck de planta é com certeza a Red Shield, tá? Toda vez que o personagem se machuca na frente, ela vai lá e ganha mais 2 de power. Então você faz o quê? Você bota uma melancia na frente, dá pimentinha, e daí a melancia, ela bufa o carinha de trás, tá? Então ela bufa de trás, ele bufa conforme o da frente se machuca, né? E obviamente ela se bufa, né? Quando ela se machuca, né? Porque o deck de planta envolve muito isso. E aqui são, né, as duas NFTs aí que fazem muita diferença também no deck de planta, né? Essa aqui, a Durian, é muito cara, são $150 nela, você pode estar usando uma Trial se você ganhar. E também a gente tem aqui a Abóbora, né? A Abóbora tem o Trial, poderia usar aí no meu time bem tranquilamente. A Abóbora, eu acho que ela custa menos, tá? Tem que estar dando uma olhada aqui no market, ó, você pode clicar em buy, e ele abre o market pra gente só da Pumpkin, né? Só da abóborazinha aqui, vamos ver, ó. Ó, a abóbora, ela é que nem o perispilo do zumbi lá, só $6, bem facinho, bem de boa. Acho que o deck de planta nem tá tão caro assim, tá? Tem que dar uma olhada quanto tá a melancia e quanto tá o tomate, que nem é tão essencial assim. É bacana, mas não é tão essencial. O brócolis é barato, o cacto é barato. O deck de planta eu acho que também é um deck bem baratinho, tá, galera? Tem que dar uma olhada melhor depois. Mas é basicamente isso. O Durian, né, como eu falei pra vocês aqui, ó, esse aqui é até com a borda amarela, vamos ver aqui o outro. Ele é $150, tá? Mas se você usar o Trial, pode ficar mais viável. Ele funciona da seguinte forma. Quando você dá uma porrada nele, ó, tá $180, né? Então tá bem insano. Isso aqui diz muito mais sobre a raridade dele, galera, do que sobre a utilidade da NFT em si, tá? Então no deck de animais tem lá o lobo, que é muito caro também, só que o lobo nem é tão bom assim, tá? Mas voltando pro efeito aqui do personagem, quando você bate nele, ele sumona 2 guerreiros do lado do inimigo. Esses 2 guerreiros, quando eles morrem, eles dão 4 de dano pra você mesmo, né? No caso pro inimigo, né? Que você tiver no deck do inimigo. Fora que esses guerreiros têm só 1 de vida, toda vez que um personagem com 1 de vida bate nas tuas plantas, os efeitos delas aplicam e tudo mais. Então é um deck também muito, muito forte. Vamos dar uma olhada agora no deck de animal, tá? Então o deckzinho aqui de animal, ó, que é o deck que eu tô utilizando, é um deck bruto, né? Ele consiste basicamente em você ter o tigre, que é uns $18 mais ou menos, e você ter aí a tartaruga e o leão, tá? Tá aqui o leãozinho, que também é muito forte. Se você tiver um Panda Trial, Panda é outra daquelas cartas aí que são muito, muito caras, né? Se a gente botar aqui no market, vocês conseguem ver. Que é impossível também o cara tá comprando e pagando pouco, né? Então, ó, $187, né? É as lendárias aí que são mais raras, tá? Porque justamente, eu acho que é por causa disso aqui. Ela não vem na box roxa, tá? Se a gente for ver aqui o leão, ó, o leão vem na box roxa, tá? Então, é por causa disso aí que o leão custa menos. Na box roxa o pessoal tem muito mais acesso. Isso aqui é bem importante, rapaziada, porque é mais um dos motivos que ela tá sendo no Peju em relação às boxes iniciais que eu falei pra vocês venderem, né? Porque ela justamente ela não vai vir esse NFT aqui de $180. Ela vem somente essas de 20, de 10, 5, $1. Então acaba que não compensa mesmo. O deck de animal, né? Não sei se eu falei pra vocês, mas é basicamente o leão, ele ganha muita vida antes de atacar com o tigre. E ele ganha a vida dele mesmo antes de atacar. Isso faz com que ele tenha sempre vantagem. E se ele enfrentar personagens com pouco ataque, ele consegue estar constantemente se curando. Então, por exemplo, um deck de planta, os buffs que as plantas se dão não compensam a quantidade de vida que o leão tá ganhando, né? Então, por exemplo, tem a planta lá que ela dá mais 2 de defesa pra ela mesmo quando ela toma um dano. Pô, mas o leão ele tá dando 8 de ataque a mais por batalha por causa do tigre, né? O tigre dá mais 4 antes de batalhar. O tigre, de longe, é o líder mais forte do jogo, tá? Pra mim é o líder mais forte do jogo. Só o tigre e o leão sozinho já fazem estrago. O deck de animal é um deck que você não pode ter muitos animais no deck, porque você quer justamente que o efeito do tigre, né, se a gente dá uma olhada aqui, ó, ele aplica somente em animais e são somente 4 vezes. Então, se ele ficar aplicando em animais fracos, por exemplo, ela aplica aqui na lagosta, aplica no tubarão, você tá desperdiçando aí o potencial dele. Ele tem que estar dando aí o dano dele pra tartaruga, que é um personagem que fica se curando permanentemente. Se você garantir que a tartaruga sobrevive ou que o leão sobrevive por pouco, em muitos casos vira uma bola de neve. Então, por exemplo, o leão tá com 3 de vida e sobreviveu porque você tinha botado ali o tigre. E na próxima rodada o leão já fica com 7, antes de atacar. Enfrenta o personagem de 3. E agora ele tá com 4 e assim vai. Ele vai se curando e vai batendo. Então
Então são personagens aí que se você ficou com cartinhas que tem pouco ataque, você basicamente perdeu o jogo, porque eles vão ganhar muito mais ataque do que você consegue bater, né? Mesma coisa que o Panda, tá? Só que o Panda pode difícil de conseguir, mas o Panda dá 8. Então juntando o Panda com o Tigre dá 12, né? Então é uma coisa muito impossível. Um bom jeitinho aí da galera tá counterando deck de animais, né? Pra quem tá de saco cheio tá enfrentando um leão. Cara, compra o veneno, né? Eu tô aqui com o meu deck de animal e eu tenho o veneno. Então às vezes o cara tem um deck literalmente idêntico ao meu, eu vou lá, boto o veneninho aqui, ó, pum, mata a tartaruga dele, porque ele vai querer mexer o leão dele, ou bota aqui no leão dele porque eu acho que o cara não vai mexer, ou sei lá. E só nisso já prejudica bastante o cara. Outra coisa, rapaziada, uma coisa que eu não falei no outro vídeo, né? Eu justamente não tinha pegado o bronze 2 ainda, mas no jogo a gente tem um sistema de glória, tá? Então pra eu estar subindo aqui do bronze 2 pro bronze 1, vocês podem ver que eu já bati as estrelas, só que eu não consigo estar subindo, porque eu precisei de glória. Como que eu consigo glória no jogo? Você precisa ter no seu inventário, tá? Não precisa dar na compra, glória suficiente pra estar passando aqui esses 5.000 pontos. Essa glória a gente vê aqui das cartinhas. Se eu clico aqui uma cartinha comum, ó. Aliás, tem que clicar em cards. Se eu clico, por exemplo, aqui no Rabbit, eu consigo ver que ela me dá 5 de glória, beleza? As aras dão 20, se eu não me engano. Opa, essa aqui é porque ela é trial, tá? As trials não dão glória, isso é importante também. Mas se eu for aqui numa rarinha, ó. Tá, essa aqui é trial também. Aqui, ó, no meu Lobster, eu ganho 20, beleza? As épicas, não ganho, não sei quanto que eu ganho, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu ganho 100. E as bordinhas douradas, galera, a gente ganha aí 10 vezes mais de glória, tá certo? Então, o que a galera tá fazendo aqui? Tem que estar juntando personagens baratos que tem bastante glória. Como que a gente faz? Geralmente os comuns mesmo, os mais comuns de todos. Por exemplo, aqui o Rabbit, ou se eu pegar aqui Caracolzinho, ou a galinha, que custam mais ou menos aí, uns 2 centavos. Deve estar comprando vários deles, ou você pode estar comprando a bordinha dourada deles. Também vale a pena, tá? Segundo os meus cálculos, beleza? Eu acho que dá mais ou menos aí uns $20 pra você bater os 5.000. Lembrando que você já tem bastante do seu próprio deck, né? Então eu tenho aqui 1.400. Eu teria que gastar mais ou menos uns $15, eu acho. E daí eu já bateria aqui o bronze 2. Depois eu vou estar tirando tempo pra fazer isso. Por enquanto eu não tenho o STT suficiente pra estar fazendo. Aliás, vamos dar uma olhada ali na wallet pra ver se já caiu o nosso STT. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona o saque e depósito no jogo, tá? Que isso é uma coisa que eu tenho bastante dúvida. Ó, aqui já tá o meu STT que eu vendi, tá certo? E a partir daqui, galera, eu consigo estar fazendo aqui. Portanto, receive, tá? Se eu quiser estar depositando CAC ou STT no jogo, o CAC ele roda na rede da BNB e o STT também, tá? Ou então tá fazendo swap. No caso do receiver, pra quem quiser tá mandando um troco aí, a gente consegue selecionar aqui o que a gente quer estar recebendo, beleza? Então, no caso do STT, a gente pega aqui e copia a nossa carteira de USDT, tá certo? Então, tá aqui a minha carteira, por exemplo, e fechou. Ó, a vez que apareceu ali, galera, ele tá falando basicamente que se a gente pode só mandar o STT. Se você manda o STC, você perdeu o seu dinheiro, tá? Então, presta bastante atenção nisso, beleza? Feito o depósito, ele aparece, acho que até bem rápido aqui, e daí fechou. Você consegue estar fazendo compra já no Marketplace. Pra tá sacando no jogo, né? Como é que a gente faz? A gente vem aqui em Send, se eu não me engano, e clica em Withdraw, tá? E daí a gente cola aqui a carteira que a gente pode mandar. Pode ser tanto uma carteira MetaMask, quanto uma carteira da Binance, beleza? Então, selecionando tudo aqui. A taxa, ela é fixa, tá? Porque é a taxa da própria rede. O jogo em si não tem taxa nenhuma, tem 19 centavos, bem de boa, bem baratinho. E fechou. Mandou pra uma Binance da vida, você já consegue estar transformando em BRL e fazendo um Pix pra essa conta do banco, fechou? Rapaziada, vou estar finalizando o vídeo por aqui. Vou estar deixando o link aí na descrição. Me chama no privado se você quiser ajuda com o deck. Tiver utilizado aqui o referral do canal, a gente pode marcar a calzinha ali no Discord. Vou estar fazendo vídeo. Valeu, é nóis, tamo junto e até a próxima.